Bom dia, amada igreja. 皆さんおはようございます。Em primeiro lugar, feliz Dia das Mães. まず最初には母の日おめでとうございます。E é muito bom, né, ver uma igreja cheia de mães, né, novas mães surgindo, né? Essa é um sinal de vitalidade da igreja também. この教会にいろんな母が集まっていて、また新しいお母さんも、出てきて本当に感謝です。Eu queria ler um paralelo desse trecho que a ministra aí leu, né, que fala sobre o nascimento, né, o anúncio, né, do nascimento de Jesus. そして今さっき生まれた箇所と似たような箇所を、イエス・キリストの誕生について他の箇所をお読みいたします。Então, gostaria de pedir que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 1. マタイの福音書1章 Versículos 18 a 25. Mateus 1, 18 a 25. マタイによる福音書の1章の18節から25節 E diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。Eu creio que muitos já conhecem essa história, né, de Maria, quando ela fica noiva e o Espírito Santo aparece, né, o anjo aparece e aí ela se encontra grávida do Espírito Santo. 多分皆様もよく知っておられると思いますけど、マリアはヨセフと結婚する約束をしていたのですが、聖霊によって身ごもったという話です。O noivado, né, desde aquela época, era visto como um contrato jurídico, né, tinha valor judicial entre a união de duas pessoas. で、婚約っていうのはもう正式に2人の人が一緒になるっていうもう深い意味を持っていました。Então não era feita uma grande festa como uma festa de casamento, mas era um momento em que se celebrava ali entre as famílias, né, a concretização de um casamento que iria acontecer. ですから、結婚式と同じように婚約式も盛大に祝られて、そしてその2つの家族が一緒になるという契約を祝っていました。E esse período, né, de noivado, que poderia durar mais ou menos um ano, era o momento em que a noiva e o noivo se preparavam para o momento efetivo do casamento. で、この婚約っていうのは約1年間かかっていましたが、その間に両方はその結婚式のためにいろいろな準備をする時でした。E a noiva, ela aprendia, né, ainda morando na casa dos seus pais, ela aprendia os deveres da mulher, né, os deveres de uma esposa dentro do lar. で、お嫁さんはまだ自分の親の元にと共に住んでいて、そこで自分がどういうふうに、良い主婦になるかということを学んでいました。Ela aprendia a cozinhar, 料理をするのを学んで、a organizar sua casa, また家の整理を学んで、 também a organizar os negócios da família. また家のことももう整理していたのです。 Enquanto que o noivo, ele tinha um ano também para ele preparar a sua casa. お婿さんも1年の間、自分の家を準備する時がありました。 Ele também tinha que juntar o valor do dote a ser pago ali para os pais da noiva, né? またお嫁さんの親に払う金額も準備しなければいけませんでした。 Esse dote, às vezes, era um dinheiro de assim, salários, talvez 300 dias mais ou menos de salário. で、その金額というのは約、300日の給料でした。 E onde também ele aprimorava a sua profissão, né? As suas habilidades profissionais. または自分の仕事ももっともっと上手になるためにしていました。 E raramente eles antecipavam o casamento, porque eles davam importância na fase da preparação. で、めったにその結婚式を早めるということはなかったのです。この婚約の時期がとても大切でありましたから。 E se a gente for ver como é muito diferente, né, dos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa conhece alguém, fica, né? Aí de repente tem relações,
depois já está namorando, só que aí já está morando junto, e de repente, quando já estão unidos, que eles começam a se preparar para uma vida a dois. 今とは違うのですね。最近の人たちっていうのはもう本当にすぐに出会って、もう一緒になって、もう一緒に住み始めてから、その結婚の準備を始めるのです。Diz que José era um homem justo, né? ここにも書いてありますように、ヨセフは正しい人でした。Provavelmente ele estava empolgado para o dia do seu casamento. で、確かにヨセフは自分の結婚式のためにすごくもう待ち望んでいました。Mostra também que Maria era uma mulher devota, né? Correta. で、ここにはマリアも本当に良い女性だということも書いてありました。E ambos pareciam estar muito empolgados, né? E felizes com o casamento que estava celebrando. 二人ともこの結婚式に対して本当に喜んでいたような気がします。Talvez você perguntasse para Maria e para José, e aí Maria e José, só na bênção? 多分皆さんはマリアとヨセフにどうですか、もう祝福だらけでしょうかというかもしれません。Talvez eles respondessem que sim, né? Estava tudo bem, porque eles, pessoas corretas, temente a Deus, estavam fazendo tudo conforme manda a lei. で、多分二人ともはもう神様に従っていながらそういう婚約の準備を進めていたので、彼らは大丈夫ですよと言ってたかもしれません。Mas de um dia para a noite, o cenário vira, tudo ali muda. でも突然全てが変わります。Porque um anjo apareceu. そこに御使いが現れたからです。E o anjo aparece para Maria e diz que Maria vai ficar grávida do Espírito Santo. そして、この御使いは現れて、マリアにあなたは聖霊によって身ごもりますよと言われました。Se você dar uma espiada lá em Lucas capítulo 1, 28, né? O anjo aparece e diz para Maria assim: alegre-se, ó agraciada, o Senhor está com você. この私たちが読んだルカの1章の28節にも書いてありますように、御使いはおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと言われました。E tudo parecia normal, só que de repente, com a aparecida desse anjo, parece que tudo vira de ponta cabeça na vida de Maria e José. すべてが順調よくいってたのですけど、この御使いが現れてからもうすべてが変わってしまいました。Eu imagino que Maria tenha entrado em pânico naquele momento, né? Porque ela ia contar para José que estava grávida do Espírito Santo. 多分マリアはもう本当にパニック状態だったと思います。なぜかというと、自分の婚約者に自分は身ごもっていると言わなければいけなかったからです。Enquanto que antes eles trocavam palavras de amor, de afeição, agora ela já não sabe nem o que vai dizer para José. それまではもう本当に愛の誓いとか優しい言葉を言い合っていたのですが、それからはもうマリアはヨセフに何を言うべきかわからない。Antes ela poderia imaginar como seria, né, o comentário das pessoas quando vissem ela com aquele vestido de noiva no dia do seu casamento. 前は彼女は自分の花嫁姿を見て、他の人たちがどういうことを言うかということを想像していたのかもしれません。Mas agora ela fica imaginando o que as pessoas vão pensar dela com essa gravidez inesperada e で esquisita. も今は突然のこうやって妊娠してしまった、変な形で妊娠してしまったことをみんなにどう言われるかという心配がありました。 O que estava tudo planejado no começo agora virou uma bagunça total. もうすべて計画されていたものが結局今はごちゃごちゃになってしまいました。 José, como era também um homem justo e piedoso, agora ele também estava com risco de ter a sua imagem manchada. ヨセフは本当に正しい人であったので、自分のイメージも汚れそうになってしまったのです。 Você consegue imaginar isso? Né? Um momento de alegria, tudo bem organizado, e de repente, quando aparece o anjo, e o anjo que te chama de agraciada, mulher abençoada, tudo começa a virar de ponta cabeça. 皆さん想像してみてください。すべてが順調よくいってた時に突然御使いが現れて、そして彼女に恵まれた方と言われましたけど、もうすべてがもうごちゃごちゃになってしまった。 Eu imagino a vida de Maria, né? Uma situação desconfortável, sentindo talvez vergonha e até humilhação.
で、多分私は想像しますけど、マリアはそういう状態でもう本当に恥ずかしい気持ちでいっぱいだったと思います。 vontade de fugir do mundo, もうこの世から逃げたいような気持ち。 porque a partir de agora tudo vai ser mais difícil para Maria. なぜかというと、もうそれからマリアにとっては全てが難しくなるからでした。 Depois disso, se você perguntar para Maria, Maria, só na bênção? 多分それからマリアに、マリアさん、大丈夫ですか、もうすべて祝福ですかと聞いたら、 O que será que ela responderia? 何を答えるのでしょうか。 Porque agora ela tem um noivo, um futuro marido, que pensa em abandonar ela. なぜかというと、彼女にはもう自分の婚約者は自分を捨てようとしていたのです。 O noivo que também está com o coração despedaçado. この婚約者も心がスタスタにされていました。 O noivo que também anda desconfiado. また、この婚約者もいろんな疑問を持っているのです。 Mas ele, por ser um homem temente a Deus, ele recebe também um direcionamento do Senhor. É o que está em Mateus 1:20. そして彼は本当に神様の聖霊によって歩いている人なので、彼は聖霊の導きをいただきました。それがマタイの1章の20節に書いてあります。 Que diz que o anjo, José ele sonha e o anjo do Senhor, ele disse para ele não temer receber Maria, porque o que estava ali no ventre dela era do Espírito Santo. マタイの1章の20節に彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフを恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。 Agora imagina onde ela mora, uma cidadezinha pequena, que as pessoas estão falando sobre Maria. 皆さん想像してみてください。彼女が住んでいる町というのは小さな町です。彼女のことについてみんなは何を言っているのでしょうか。 Os olhares maldosos, talvez dos familiares, dos amigos, dos vizinhos. 家族や友達や親戚の本当に疑いの目。 Porque era uma gravidez estranha. 本当に変な妊娠でありましたから。 Você sabia que existem algumas, como se diz? Algumas fofocas ali históricas, né, que aconteceram na época. E provavelmente José poderia ter sido um soldado, José não, né? O pai da criança poderia ter sido um soldado romano. 多分皆様が歴史的にそのことについていろんな噂があったということを知っているかどうか知りませんけど、一つの噂としてそのマリアの宿っていたこの親っていうのがローマの兵士だっていう噂も流れました。 E vários outros boatos surgiram também. また他のいろんな噂も出てきたのです。 Será que dá para conviver numa cidade em que está todo mundo falando de você, falando mal de você? そういうみんなから悪口言われている中で、皆さんはそういうところで住めるでしょうか。 E aí você poderia perguntar para Maria, Maria, só na bênção? またそこでマリアに、マリアさん、祝福だらけでしょうかと聞いたら、 E aí Maria então ela decide subir, né, até uma região montanhosa onde fica Isabel, uma das suas parentes. で、結局マリアは彼女の親戚のイザベルのところへ行く決心をしました。 E aí Maria fica lá por 3 meses junto com Isabel. イザベルと共に彼女は3ヶ月過ごします。 Porque Isabel também estava grávida e ela tinha experimentado o milagre do Senhor de ter ficado grávida na sua velhice. イザベルも本当に奇跡的に妊娠したのです。もう年を取ってから妊娠していたからです。 E Maria então, no momento em que ela mais esperava o apoio, né, da sua família, dos seus amigos ali, do lugar que ela morava, ela prefere se afastar e ficar junto com alguém que conhecia a Deus. ですからこういう一番肝心な時に一番大切な時にマリアは自分の町にいるよりも自分のことをよく知っている親戚のところへ行くことを決心しました。イザベルじゃなくてエリザベスです。ごめんなさい。 Pergunta para Maria de novo. Só na bênção, Maria? ですからまたマリアに聞きます。祝福だらけでしょうか。
Para piorar um pouquinho a situação, existe uma ordem do governo que eles deveriam fazer o recenseamento, né? Fazer um cadastro lá na prefeitura, né? Como a gente imagina hoje, né? Dizendo que César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento a todo o império. そしてそれをもっとひどくするためには、その頃全世界の住民登録をせよという、勅令が下りたのです。E bem na hora que o bebê estava próximo de nascer. それはもう赤ちゃんが生まれそうな時でした。Às vezes a gente vai fazer uma viagem, né? Perto, assim, 2 horas de viagem, e as nossas costas já começam a doer. 私たちはもうすぐ近くに、例えば2時間ぐらいのところに行こうとしますけど、もうすぐに背中が痛くなったりします。Mesmo num carro confortável, com ar-condicionado, né? Ainda é difícil para a gente. どれだけ本当に、いい車を持っていても、エアコンがついていても。Agora imagina a Maria com aquele barrigão de 9 meses, tendo que montar no lombo de um jumento e viajar por mais ou menos 5 dias direto, 10 horas por dia, porque não dava para ir muito rápido, não dava para ir, o jumento não chegava a 120 por hora. Então ela tinha que ir bem devagar, parando e parando. そして皆さん想像してみてください。マリアはもう大きなお腹も9ヶ月のお腹でロバの上に乗って毎日10日間くらい約1日に10時間そのロバに乗りながら、旅をしました。Quem é mãe sabe das dores, né, dos 9 meses e das incertezas, né, do que pode acontecer dentro desses 9 meses. お母さんである方はもうこの9ヶ月の間の不安とか何が起こるかという知らないそういう気持ちをよく知っています。 Ainda mais montado no lombo de um jumento. またロバの上に座っていたら余計に。 E aí Maria, só na bênção? マリアは祝福だらけでしょうか。 E esse decreto do recenseamento era para voltar à sua cidade natal e fazer ali o cadastro. でこの住民登録というのは自分の生まれた町へ行ってそこで登録をしなければいけなかったのです。 O que está dizendo é que voltar para a cidade natal era reencontrar com aquelas pessoas, aqueles amigos que muitas vezes, né, estavam ali falando mal dela ou tinham desprezado ela por causa dessa gravidez estranha. ですからその自分の故郷に戻るというのは自分のことを知っていて自分の噂をしていたところに戻るということでした。 Imagina você volta para sua cidade natal e não tem ninguém para te dar uma hospedagem. 皆さん想像してみてください。自分の故郷に戻って誰も止めてくれませんでした。 José e Maria poderiam ter sido até abandonados pelo seu próprio familiar no momento da gravidez. そういう妊娠の時にヨセフとマリアは自分の親戚たちに捨てられたかもしれません。 E ele sem dinheiro também não conseguia alugar uma hospedaria, um lugar para eles dormirem, um lugar confortável. そしてお金もなくそういう、自分たちが泊まるような宿屋に入ることもできませんでした。 Até que eles encontram um celeiro, um lugar onde tinha ali o gado, né, junto com um monte de sujeira, fedido, mas era o que tinha para hoje. そしてやっとそういう動物が、そういう動物たちがいる場所に泊まるところが見つけました。 Geralmente, né, os pais, quando o filho vai nascer, quer preparar todo aquele enxoval, né, o melhor bercinho, um quarto confortável, com uma boa iluminação, uma boa ventilação, não é? 例えば親が子供を、お母さんが子供を産むときには赤ちゃんに最もいい部屋、最もいい環境を作りたいのですね。 Naturalmente, os pais querem dar o melhor para os seus filhos. 本当に親は子供たちに最も良いことを与えたいのです。 Imagina Maria entrando naquele celeiro sujo, fedido. Você pergunta para ela, só na bênção, Maria? ですからマリアがそういう馬小屋に入って本当に汚い馬小屋で赤ちゃんを産んだ時にマリアに祝福だらけでしょうかと聞いたら E quando você vai ter um filho, naquela época você precisava ter pelo menos toalha limpa, água quente, né, uma bacia para poder fazer todo o trabalho ali de parto. でその
時に出産するときには、きれいな布やお湯やたらいが必要でありました。Se José fosse precavido, ele deveria ter preparado tudo isso. もしヨセフがそういう準備を整えるような人だったら、それをすべて準備していたかもしれません。Mas senão ele teria que improvisar tudo. でも、でなければ、もうそこでもう急いで準備しなければいけなかったのです。E aí eles precisavam também de um bercinho, né, para colocar o bebê recém-nascido. また、赤ちゃんを置くようなベッドも必要でした。E a única coisa que ele encontra ali é uma manjedoura. そこには飼い場桶しかなかったのです。Eu não sei quantos aqui tem pet, né? Tem cachorro ou gato na sua 皆 casa. さんが、家にペットがいるかどうか知りません。 Mas você já pegou aquele potinho de comida do pet e lavou para ver alguma vez? 皆さん、自分のペットにあげる餌の入れ物を洗ったことありますか？ Aquele monte de baba saindo, né? Que estava grudado quando você joga água, aquele monte de baba saindo. 本当に洗うときにも汚れだらけです。 E ali é um lugar onde junta formiga também. そこにはアリも、結構あるのですね。 E também é onde passa roedores, rato. またネズミもそういう場所、そういうところに通ります。 E quando o rato ele encontra resto de comida, às vezes ele urina ali e pode passar alguns tipos de doença. でネズミも食べ物のカスが残っているのを見たらそこでおしっこしてしまって病気を移すことがあります。 Agora, é esse lugar que Jesus vai ser acomodado no momento que ele fosse nascer. そういう場所にイエス・キリストが生まれた時に寝かせられるのでした。 Né? Hoje a gente usa álcool gel para tudo, né? Para descontaminar tudo. 私たちは今は全てをきれいにするためにアルコールを使います。 Pergunta para Maria agora, Maria, só na bênção? そういう時にマリア祝福だらけでしょうかと聞いたら、 Depois que o bebê nasce, para piorar, Herodes, né, o governador da época, ele manda um decreto também para matar as crianças que tinham nascido. そしてそれをもっとひどくするためにはヘロデ王がこの2歳までの赤ちゃんたちを殺せという命令を出しました。 E José então está dormindo e ele tem um sonho e o anjo fala para se levantar e sair daquele lugar. そしてヨセフが寝ていた時にまた夢に御使いが現れてそのところから出て行きなさいと逃げなさいと言われました。 Porque alguém quer matar aquele seu filho. 誰かがあなたの子供を殺そうとしてるから。 Quando eu era mais jovem, uns 20 e poucos anos atrás, eu trabalhava na empresa do meu pai, né, no balcão de vendas, e ali, certa vez entrou um bandido e rendeu todo mundo ali da loja. 私の20年前ぐらい前に、父の店で働いていた時にそこに強盗が入ってきました。 Tomei coronhada na cabeça, acho que é por isso que eu sou assim. 頭をぶつけられて、 E aí, os bandidos colocaram a gente num quarto ali e ficaram armados ali, ameaçando a gente. そして強盗たちは私たちを一つの部屋に全員閉じ込めて、そこでいろんなもう本当に脅迫していました。 Enquanto que os outros capangas, eles faziam a limpa ali, né? Tudo que tinha ali. 他の強盗たちはもう全部盗んでいました。 Mas o bandido, ele ficava brincando com a arma e apontando na minha cara. で、一人の強盗はこの銃で遊んで、その銃を私によく向けていました。 E meu pai e minha mãe estavam ali do lado também. で、母と父もそこにいました。 Foi dos traumas mais marcantes, eu acho, na minha vida. で、その出来事が私の人生で本当にトラウマとなりました。 E também da vida dos meus pais. また親の人生でも。 Mesmo depois de passado mais de 20 anos, ainda assim minha mãe algumas vezes sonha com aquele episódio. もう20年過ぎたのですけど、母はまだそのことを夢に見ます。 Imagina que Maria, sabendo que alguém quer matar o seu filho, também não sofreu até o último dia da vida dela com esses pensamentos, esses medos por trás da vida dela. ですからマリアも想像してみてください。誰かが自分の子供を殺そうとしていることを本当に最後までそれを何回か思い出したと思います。 Você sempre vai querer proteger o seu filho ao máximo,
皆さんはいつでも自分の子供たちをどんな形で守ろうとしようとします。 Essa é uma característica natural dos pais. これが親の気持ちなのです。 Maria tinha que conviver também com mais esse trauma. で、マリアもそのトラウマを持っていたのです。 Pergunta para Maria, só na bênção, Maria? そういう時にマリア、祝福だらけでしょうかと聞きます。 Com essa história de Maria, a gente consegue tirar algumas lições. このマリアの人生を通して私たちはいくつか学ぶことができます。 Às vezes a gente pensa assim que a nossa vida, uma vida abençoada, é uma vida em que tudo funciona perfeitamente. 私たちが時に思うのは、祝福された人生というのは全てがうまくいっているという人生。 Tem uns amigos que às vezes perguntam, e aí, só na bênção? Ele fala, só bênção, meu irmão. で、何人かの友達はもう祝福だらけでしょうかと言ったら、はい、もう祝福だらけですと答えます。 A saúde está bem, a família está bem, está ganhando dinheiro. 健康も順調で、家族も、全員元気で、お金も儲けてる。 Aí você pergunta, e aí, muitos problemas na sua vida? Não, tá tudo tranquilo, tudo na bênção. 自分の人生に問題はありますかと言ったら、いいえ、そんなことないです。 A gente vê muitos pregadores, né, pregando um evangelho fácil, né, falando de que se você entrega a sua vida para Cristo, tudo vai ser uma bênção. また、いろんな宣教者たちは、本当に浅い福音を告げます。例えば、イエス様に、神様に全てを委ねたらもう人生は楽ですよというふうに。 Mas pergunta para Maria, e aí Maria, sua vida foi bênção do começo ao fim? でも、マリアに聞きますと、あなたの人生は最初から最後まで祝福だったでしょうかと聞きますと、 Talvez ela te responda, não foi a bênção da maneira como eu imaginava. いや、私が思っていたような祝福ではなかった。 Mas foi a bênção que Deus me deu. でも、神様が与えてくださった祝福です。 A bênção de Deus ter usado a minha vida. 神様に使わされたという祝福。 Uma primeira lição aqui, quando a gente olha para o marido, a vida de José, é que ele não abandonou Maria. 私たちがまず最初に学ぶことができるのは、ヨセフは自分の妻を見捨てなかったのです。 Ele até pensa em abandonar ela. 彼女を見放そうと思いましたが、 Mas José era temente a Deus. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele se submeteu à direção do Senhor. でもヨセフは神様の声を聞いて、その神様の声に従ったのです。 Então você, homem, casado por uma questão de hombridade, é seu dever buscar ao Senhor, buscar respostas do Senhor quando tudo estiver difícil para sua esposa. ですから男性の方、自分の妻にとって大変な時には神様の導きを求めましょう。 Algo que eu sempre converso com a minha esposa assim, de muitos casos que eu vejo, quando o cara casa com a mulher, ele encontra a mulher assim, parece um violão, um corpo violão. 私はもう妻とよく話しますけど、いろんな男性が女性と結婚するときには、女性の体はこのギターみたいです。 Depois de ter os filhos, de ter todos os seus hormônios alterados, às vezes ela está assim. で、多分いろんな子供を産んでもホルモンがもう全部ごちゃごちゃになってしまって、妻の体はドラムみたいになってしまいます。 Mas por uma questão de hombridade. Sendo assim ou assim, ele está sempre junto dela. でもどんな体型であっても男性は本当に、いつでもその奥さんと一緒にいるべきです。 Você acha que a mulher não sofre com todos aqueles hormônios alterados? この女性たちはこのホルモンで本当にいろいろと苦しんでるのです。 Você acha que ela não sofre quando ela se olha no espelho e vê que não está do jeito que ela esperava? 自分が望んでいたような体をないことを、女性は鏡を見て悲しんでいるのです。 Mas José ensina uma coisa muito importante. でもヨセフは本当に大切なことを教えてくれます。 Cuida da sua esposa. 自分の妻の世話をしなさい。 Uma segunda lição que a gente aprende com a vida de Maria é quando tudo em volta parece levar ela para baixo, para derrubar a vida dela.
マリアの人生でもう一つ教えられることは、もう本当に全てのことが自分の人生をどん底に落とそうとしているときに、 Sabe o que ela faz? 彼女は何をするのでしょうか。 Ela se junta com alguém que fortalece a fé dela. 彼女は自分の信仰を強めてくれる人と一緒になるのです。 Em Romanos, Paulo ele fala que mutuamente a gente é encorajado pela fé. このローマ人の1章の12節にも書いてありますように、私たちは私たちはお互いに、信仰によって共に励ましを受けたいのです。 Porque quando tudo está difícil, não adianta você ficar perto de quem te leva para mais longe do Senhor. なぜかと言いますと、すべてがうまくいっていないときに神様から遠ざけるような人といてはならないのです。 Mas Maria faz aquilo que realmente importa. Ela vai para perto de alguém que vai fortalecer a sua fé. でもマリアは自分の信仰を強めてくださる方との共に行くのです。 Paulo fala também em Gálatas: levem os fardos pesados uns dos outros. E é isso que Maria está fazendo, Maria junto com Isabel. Gálatas 6:2. ガラティア人の手紙の6章の12節にも書いてありますが、私たちは互いに自分の重荷を背負うべきです。 Talvez se perguntasse para você: só na bênção, irmão? ですから、誰かが皆様に、皆さんの人生は祝福だらけでしょうかと聞かれたら、 Talvez você responda: não está nada bem. 多分皆様はいいえ、何もうまくいっていないと答えるかもしれません。 Falta saúde, falta dinheiro. 健康が足りない、お金が足りない、 Tenho briga com a minha família. いつも家族と喧嘩している、 Nada parece bem. 何もうまくいっていない。 Mas uma coisa tem que estar bem: でも一つだけ順調でなければいけません。 é o seu relacionamento com o Senhor. それは神様との交わりです。 Porque com Deus já é difícil caminhar essa vida. Imagina sem Deus. 神様と共にこの人生を歩んでいくときには大変なことがありますが、神様なしではもっと大変なのです。 E uma última lição de Maria nesse texto é que Maria entendia que todo aquele sofrimento dela valia a pena, tinha um propósito. で最後にマリアの人生を通して学ぶことができるのは、マリアは全ての自分が通っている苦しみには計画がある、一つの目的があるということをよく知っていたのです。 O propósito de carregar Jesus, o Salvador do mundo, inclusive de Maria. それは世の救い主、また自分自身の救い主を身ごもっているということでした。 Talvez você olhe para a sua vida hoje, né? Olha para o seu marido deitadão no sofá com aquela barriga de fora e pensa: o que eu fui fazer da vida? 多分皆様は、もう自分の家に、ご主人さんがもうソファーに寝転んで大きなお腹を持って寝転んでいるのを見て、私は自分の人生をどうしてしまったのだろうかと思うかもしれません。 Talvez você olhe para os seus filhos e pense: onde foi que eu errei? また子供たちを見て、私はどこで失敗したのだろうかと思うかもしれません。 Mas que tudo isso possa ser algo que você coloca diante de Deus, no propósito do Senhor, e que ainda assim, apesar de tudo, Ele está conduzindo cada passo da sua vida. ですからそういう困難をすべて神様に捧げて、神様が目的を持ってそれを許してくださっているんだということを見分けて、本当に神様に全てを委ねて生きていくことが大切です。 Eu poderia dizer assim: mãe, eu sei que a sua vida não é fácil. 皆様に多分こう言います。お母様方、あなたたちの人生は大変だということを分かっています。 Mas a verdade é que eu não faço ideia de qual é o sofrimento de uma mãe. でも確かに私はお母さんの苦しみということを見当もつかないのです。 Eu sei que as mães dão uns berros aqui, outros ali,
Está sempre muito impaciente. Eu sei como é, eu tenho uma em casa. お母さんたちはいつも怒鳴ったり、もうイライラしているっていうのをしているのはよく知っています。うちにもいますから。E a gente, como marido, vai tentando administrar tudo aquilo, né, para deixar a mamãe calminha. で、私たちは夫としてそれを何とかして奥さんを落ち着かせるようにします。Quantas mães temos aqui hoje? Levanta a sua mão. お母様方、ぜひ手を挙げてください。Gostaria de colocar, pedir para que todos se colocassem de pé. Vamos abençoar a vida dessas mães. では皆さん全員お立ちください。このお母様方をみんなで祝福しましょ Coloque de う。 pé quem puder. Vamos orar então, abençoando a vida dessas mães. Feche os seus olhos. ではこのお母様方を祝福するためにお祈りしましょう。Senhor, tantas mães aqui nessa igreja. 主よ、この教会には多くのお母様方が集まっています。 Tantas mães que viveram tantos sofrimentos que nem fazemos ideia. 私たちが想像もできないような苦しみをこのお母様方は通っているのです。 Quantas noites mal dormidas. あんまり寝ていないいくつかの夜、 Quantas preocupações. いろんな心配事、 Quantas lutas elas viveram. いろんな戦い、 Quantas lágrimas foram derrubadas. またどれだけの涙が流されたのでしょ Mas em todo momento o Senhor estava lá do lado de cada uma delas. う。でもそんな時いつでも神様はお母様方一人一人の横にいてくださったのです。 Mesmo que tudo na vida dela tenha sido bagunçado, não da forma como ela sonhava. 多分このお母様方が想像していたような人生はなくて、もう本当に困難していた人生だったかもしれません。 Mesmo quando ela olha e pensa que nada deu certo no seu passado. また自分の過去を見て何も成功しなかったと思ったとしても、 A verdade é que o Senhor estava lá com ela o tempo todo. でも神様は実際にそのお母様方一人一人と共にいてくださったのです。 Porque foi no ventre dela que o Senhor realizou o milagre da vida. そのお母様方の体の中で素晴らしい奇跡を起こしたからです。 E o Senhor tem um olhar especial para cada mãe. そして神様はお母様方に対して特別な目で見てくれるのです。 Pai, abençoa as mães aqui presentes e as mães dessa igreja, Senhor. ここにいる集まっているお母様方、この教会のお母様方を神様が祝福してください。 São mães que todos os dias, todos os momentos exercem a fé, a confiança e a esperança no Senhor. お母様方は毎日自分の信仰を生きているのです。 Porque tudo é muito incerto. すべてが不安だらけですから。 Mas a única coisa que é certa é o cuidado do Senhor com essas mães. で、その中で一番確かなものは神様が共にいてくださることです。 Pai, guarda as suas vidas e conduza, Senhor, ao caminho da fé, da esperança. このお母様方一人一人を神様が守ってくださり、信仰へと導いてください。 Mesmo quando tudo parecer dando errado, que ela possa lembrar também de Maria, como ela sofreu para cumprir o seu propósito. すべてがうまくいっていないときに、マリアも同じように自分の目的を果たすためにどれだけの苦しみを受けたかを思い出すことができますように。 Que o Senhor seja um refúgio seguro dessas mães. そしてお母様方の隠れ家と神様が私たちの隠れ家となることができますように。 No nome de Jesus que nós oramos. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém. アーメン。 Amém. Deus abençoe.